Olá, minha gente. Hoje eu recomeço o Falando Sério, uma videocrônica que eu estou tentando bolar para passar um pouco das minhas impressões e principalmente passar um pouco da minha experiência como advogado, como ser humano, né? Como espectador desse grande zoológico que é o mundo, onde diferentes coisas acontecem a todo momento, mas ao mesmo tempo que são situações de maneira inédita, esse ineditismo às vezes se repete, de maneira inclusive um pouco cômica, né? E nós estamos hoje num país com tanta dificuldade, num país com tantas situações que nos fazem refletir, que nos fazem até nutrir uma espécie de angústia, porque não vê saída. Eu hoje começo com algo que marcou o final do meu ano e que principalmente não só marcou o final do meu ano, mas que marca muita gente, que é um exemplo atual e principalmente que eu interpreto como uma doença. Dever é uma doença. A pessoa, quando aprende, ou melhor, quando ela se torna indolor, se tornar devedor, ela nunca mais deixa de dever. Embora ela pague a dívida, aquela dívida originária, ele precisa dever de alguma forma. É muito doentio esta ciranda que se torna para o devedor. Como advogado, que já fui advogado de cobrança, como advogado, como profissional liberal que depende dos seus honorários para a própria sobrevivência, eu sofro na pele esse tipo de problema, que é justamente a doença do cliente, a doença do ser humano em dever. E o pior é que ele é contagiante. Por que ela é contagiante? Porque o contágio dela se dá por aproximação. Se você se aproxima de um devedor contumaz, se você se aproxima de alguém que deve de maneira desordenada, desavergonhada, você acaba achando que aquele caminho é um caminho menos tortuoso da vida. Para que cumprir? Para que cumprir o que prometeu? Né? Ninguém é obrigado a tratar. Depois de tratar, é obrigado a cumprir. Mas para quê? Então, o Brasil é o país do devedor. O Brasil é o país em que dever vale a pena. Se você deve para um banco, a dívida ao longo do tempo ela diminui, porque o banco acaba, de uma certa maneira, abrindo benefícios para o devedor de longo prazo, porque já deixou de existir aquela dívida, ou pelo menos aquela dívida latente na contabilidade do banco. E uma dívida entre pessoas, entre aquela pessoa que você tem que dar bom dia. Dever é uma doença. E é uma doença muito perigosa. Por quê? Porque assim como ela é contagiante, ela atinge cadeia. No momento que se deve para todo mundo que tem relação, ou pelo menos para grande parte dessa turma, o que acontece? A cadeia de descapitalização, a cadeia de falta de dinheiro no mercado circulando aumenta. E até o devedor, que ao invés de pagar, necessita gozar de dinheiro, como por exemplo até para comer, porque ficar devendo para supermercado hoje em dia fica difícil. Hoje o pagamento à vista, né, acabou o crediário, pelo menos de gênero alimentício. Antigamente tinha o famigerado caderninho, hoje em dia ninguém, nem venda do interior vende a caderninho mais. Ele deixa de ter dinheiro para comer, porque aquela pessoa que deveria pagá-lo um dia também não tem dinheiro, porque uma terceira pessoa ficou devendo, e assim por diante. A única coisa que eu tenho certeza absoluta, e isso me deixa muito chateado, é que devedores que te prometem, pessoas que te devem, pessoas que necessitam do teu serviço, procuram o teu serviço e confiam em ti, ficam te devendo e não lembram de te pagar. Não fazem questão de te pagar. Dos anos atrás, as pessoas tinham o prazer de puxar um talão de cheque, pegar um talão de cheque, uma folha de cheque e passar um cheque e pagar uma conta. Aquilo era um sinônimo de status. Aquilo era uma forma da pessoa demonstrar, não que ela era honesta em si,
mas principalmente que ela se forjava uma pessoa em sociedade que cumpria suas obrigações. Afianço a vocês que muitos dos clientes em que sentam na minha cadeira para contratar os meus serviços já sentam sem saber como vão honrar as parcelas que atam comigo. Parcelas. Porque os advogados de outrora cobravam à vista. Hoje, se não cobra parcelado, não te pagam. E muitas vezes nem parcelado te pagam. Então isso, gente, é uma coisa muito complicada. E eu só posso interpretar que é uma doença. Eu só posso interpretar que é uma doença porque as pessoas dizem que gostam de ti. As pessoas dizem que vão te pagar determinado dia. E você liga para eles e eles dizem, não vou conseguir te pagar. Não posso, não tenho como. Se não fosse uma doença, essas pessoas elas pagariam. Só pode ser involuntário. Só pode ser algo muito maior do que o problema que a gente pode dominar. Por isso, a única coisa que eu posso dizer a vocês é que se nós não combatermos de verdade essa doença, eu, meus colegas advogados e demais profissionais liberais, assim como o comércio e tal, a sociedade vai estar numa epidemia. E a epidemia da inadimplência é uma epidemia que tem muitos efeitos colaterais. Um deles é a crise que nós vivemos. A crise da inadimplência é a pior crise que se tem no que se refere à questão de giro de riquezas. Por isso, fica um conselho. Se você não tem condição de pagar, não assuma. Não é feio dizer que não tem como pagar. Feio é dizer que vai pagar e depois não cumprir esse compromisso. E para aqueles que não têm esse problema, não entre. Não vale a pena. Não vale a pena porque eu conheço alguns que saem do atoleiro. Eu conheço pessoas que tiveram problemas financeiros por longa data e conseguiram sair. E conseguiram pagar suas contas. E daí pagaram suas contas e estão atolados de novo. Estão novamente imersos em dívidas e dívidas impagáveis. Porque dever, gente, dever é uma doença. Tenho certeza disso. Até o próximo encontro, até o próximo vídeo, se Deus quiser, muito em breve com um assunto tão interessante quanto. Um abraço.